Como é difícil confiar em alguém hoje. Como é difícil saber quem é quem. E eu acho que a parte mais difícil é quando a gente deposita a confiança em alguém. Quando essa pessoa consegue conquistar a nossa confiança. Né? Que o CLT é um mundo de máscaras, todo mundo já sabe, isso é óbvio. Né? Mas o quanto isso nos chateia e quanto isso quebra as nossas expectativas, cara, não tá escrito. Eu vou contar uma história, uma breve história do que aconteceu, algo bem, digamos assim, que raso, dependendo da perspectiva, mas o que me chateou mais foi a relação pessoal mesmo. Né? Eu estava numa empresa, né, e o meu líder, ele tinha 15 anos nessa empresa, cara. E foi uma pessoa, né, que conquistou a minha confiança, né, e que eu me senti em paz e me sentia livre para poder falar sobre o que eu estava passando, né, as minhas questões. Eu entendo que fui eu que escolhi isso, mas foi porque em algum momento ele conquistou a minha confiança. Em algum momento ele mostrou que eu podia confiar nele, que eu podia conversar com ele, que seria uma relação recíproca, né? Nessa questão de estar sempre aberto e poder sim falar um pro outro. Né? Então eu sempre esperei que ele chegasse e ele mostrasse os pontos assim, né, que eu tinha me desenvolvido nesse lugar. E em alguns momentos ele até fez isso, né? Em alguns momentos parecia muito real. Então, assim, cara, não me chateia eu ter saído dessa empresa. O que me chateia foi a forma como eu saí. Né? Eu tava lá, nem cheguei a passar da experiência, né? Mas o que me chateou mesmo foi a questão da confiança, cara. Pô, confiei no cara, contei, né, o que eu tava passando, uma situação complicada, o quanto eu precisava estar lá, né, e o quanto eu trabalhava fora de lá também, né, porque se a gente for depender só do CLT, cara, a gente tá lascado. Então, fora do CLT eu também trabalho, né? Faço trabalhos como designer e sempre chego em casa e sempre tenho trabalhos para fazer, né? E eu sempre falava para ele. Então, eu falava mais que eu estava sempre trabalhando, que eu estava sempre nessa disposição, né? Porque a vida nos exige isso. E se a gente depender de uma renda só, a gente está... Cara, você sabe como é que é, né? Você que está vendo esse vídeo, você sabe como é que é. Se depender só do seu salário no CLT, e aí, todos os dias ele me perguntavam as questões, né? Perguntava se eu ia trabalhar e tal, e eu falava, né? E ele sempre pedia para me mudar de horário, né? Entre tal horário e tal dia, né? Faz tal tarefa, e ele sempre estava me enchendo de trabalho. Então, assim, parecia muito, né? Eu tinha muita sensação de que eu ficaria ali, né? Não era um trabalho, assim, dos sonhos, mas era um trabalho legal, era um trabalho que dava, assim, para ficar por bastante tempo até, né? O tempo necessário. Aí, beleza, né? Estamos indo aí, chegando nos 3 meses, eu nem suspeitava de nada, nem desconfiava de nada, até porque, como eu falei, eu tinha uma relação até com bastante afinidade com ele, né? Essa relação de poder falar sobre as questões e tudo. Né? E ele chegou a me avaliar e passou alguns pontos que eu precisava melhorar, normal, né? Mas eu me dedicava muito, cara, eu me entregava muito, eu sempre perguntava, né, o que eu poderia fazer mais para melhorar. E às vezes, quando não tinha trabalho, eu mesmo, por vontade própria, ia para outros setores, né? Mas era mais porque eu realmente, né, não gosto de ficar parado, não gosto de esperar a hora passar, porque a hora não passa, cara. Quando você tá num lugar que você não quer estar, a hora não passa. Então, tô eu ali me dedicando, né? Chega a semana de véspera do Natal e ele me falando, né? Natal é tranquilo aqui, né? Pode ficar sossegado, o ano novo também, então isso é uma época assim mais tranquila. Tudo bem, né? Beleza, estamos passando como é que é, ele já tem 15 anos aqui, ele já sabe realmente como é. Aí uma semaninha ali antes do Natal, né, na véspera, o pessoal me chama, né, lá na sala da gerência. Aí eu, na hora, eu já não desconfiei, mas já tinha certeza, né? Falei, pô, se ele está me chamando nessa hora, né, deixaram eu trabalhar o dia todo, com certeza não é uma notícia boa. E eles me chamaram, inclusive, com outro líder, porque o meu líder nesse dia estava de folga. E aí, chegando lá, eles só falaram, a gente preza muito por uma questão aqui e a gente vê que você não tem isso. Só que em nenhum momento foi me passado isso, né, nas avaliações. Em nenhum momento ele me capacitou para essa questão. Né? Ele via que eu tinha dificuldade, sim, mas em nenhum momento ele chegou e falou. Então eu fiquei assim, sem entender, até porque tinha uma avaliação padrão da empresa, né, que era feita com todos os funcionários que completavam os 45 dias. E eu pensei, pô, se eu tiver um ponto a melhorar, vamos me passar aí, né? E me passaram outros pontos que não tinha nada a ver, né? Ele passou esses pontos. E aí eu saí de lá com aquele sentimento, né? De tipo assim, pô, cara, beleza, só mais um trabalho, a gente vai lá e arruma outro, não tem problema. Mas a questão é, como que eu saí desse lugar? Sem explicação nenhuma, sem entender. E confiando em alguém. Né? Então a empresa sempre fala, né? Vista a camisa da empresa, né? Dê o seu melhor,
né? Deixa o pessoal lá fora e venha só como profissional. Isso é tudo uma grande mentira, cara, que eles ficam te vendendo o tempo todo. E eles percebem que ninguém compra, mas eles continuam falando. E é algo tão cansativo que você tá ali confiando, se entregando e se empenhando e esperando, né? E se ele chegasse pra mim e falasse, ó, você não vai passar por isso e isso, cara, eu não teria ficado chateado. Eu teria a chateação de não ter conseguido passar, normal, mas, pô, pelo menos a sinceridade e a transparência teve. E aí, eu ficaria de boa, né? Ficaria tranquilo. Mas o cara esperou a folga dele pra me mandar embora com outra pessoa, alegando uma outra questão que não tinha nada a ver. E eu falei, cara, como isso é frustrante, como isso é cansativo, como isso desmotiva e desanima qualquer um. Né? Porque eles sempre vendem essa ideia de que você tem que crescer dentro de uma empresa, você tem que mostrar a sua disposição, você tem que mostrar empenho e interesse. Eu estava lá não com o intuito de crescer, mas com o intuito de dar o meu melhor e poder me desenvolver ali dentro. Né? Porque esse sou eu, e eu estava sendo totalmente transparente. Né? Então, o cara fazer isso comigo, assim, sem mais, né, isso me mostrou que, na maioria das vezes, as pessoas elas vão preferir servir a empresa do que ser ser humano com outro ser humano. Então, como você vai se dedicar e confiar e entregar sua vida para um lugar né, que não vai ser transparente com você? E beleza, a gente não pode generalizar, mas a verdade é quantos lugares a gente vai ter que testar, quantos lugares a gente vai ter que passar para encontrar isso. E esse processo todo é muito cansativo, cara. E eu acho que a pior parte ainda foi no final, né? Uma semana depois eu voltar lá para fazer a homologação e ver ele, né? E ele sumir, né? Ele me viu e não veio falar comigo e sumiu. Então, assim, a gente tinha uma relação próxima, né? E eu falei assim, cara, cadê a transparência, né? Cadê a humanidade, a compaixão, né? De chegar e explicar. Sabendo a situação da pessoa, uma situação bem complicada, ele só é ali. E fazer isso é desumano. Né? Eles exigem que a gente dê o nosso melhor, sendo que a gente é só mais uma matrícula que está passando ali e já era. Então isso tudo é muito frustrante. É impossível você entrar num lugar sendo um robô, cara. É impossível você deixar todo o seu pessoal fora dali, porque você está ali justamente pelo seu pessoal, você está ali justamente pela necessidade. Então, falo para você que está vendo esse vídeo, que é CLT, cara, não pense duas vezes em fazer algo por você, não pense em duas vezes em abraçar uma oportunidade melhor, não pense em duas vezes em seguir um caminho que vai te fazer melhor, cara. A empresa, ela, né, que, sei lá, que a partir do momento que você sair dali, outra pessoa tá ali e já era, e não importa o quanto você se dedique, isso nunca vai ser visto, né, porque existem questões profissionais a serem avaliadas e elas nunca vão chegar para você.